Boa noite aos amigos e seguidores do canal. Hoje nós estamos retornando aos clássicos do terror e um clássico, vamos dizer assim, incomum no meio do terror, né? É um autor brasileiro muito famoso, mas não por histórias de terror, né? Que é o Monteiro Lobato. Todo mundo conhece Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fez a parte da infância de todo mundo, com o Pedrinho, o Narizinho, a Dona Benta, tia Anastácia e tal. Nada de muito aterrorizante. Talvez, no máximo, a Cuca, né? Mas ele escreveu uma história, um conto, que assombrou minha infância poderosamente. Eu, quando li esse conto, fiquei de fato muito impressionado. Tudo bem, era criança na época, mas de fato é uma história um tanto macabra. Chama-se Bugio Moqueado. Para quem não conhece, não sabe o que significa, né? Bom, bugio é um tipo de macaco, um macaco grande que tem no interior do Brasil. E moqueado, moquear é uma forma de preparar uma carne. É uma técnica indígena, né? É mais ou menos um assado, um defumado e tal. Então a tradução do português arcaico para o português atual, bugio moqueado, seria um macaco assado, um macaco moqueado, preparado dessa forma, né? E a história toda se passa em torno desse prato aí, bugio moqueado. Vocês vão ver de que se trata. O início da história tem lá um pessoal, porque a história é narrada dentro de uma história. Então são pessoas que estão jogando um jogo da pelota. Era um jogo que fez bastante sucesso no Brasil, lá no fim do século XIX, 1890, por aí, trazido por imigrantes, né, espanhóis principalmente. É uma variação da pelota basca. É um jogo que fez um sucesso estrondoso no Brasil, principalmente no Rio, em São Paulo. Tinha muitos frontões, que é o nome que se dá lá para a quadra onde se joga o jogo da pelota. Então no Rio tinha muitos, em São Paulo também, o famoso frontão da Bela Vista, que é até mencionado, né, nessa história, no Bugio. E começa um pessoal jogando um jogo da pelota. Esse jogo fez, como eu disse, muito sucesso, e depois ele foi proibido. Lá pelos anos 20 a 30, por aí, ele foi proibido porque era usado como jogo de azar. Tinha muitas apostas em torno do jogo da pelota, né? Mas a história Bugio Moqueado nada tem a ver com o jogo da pelota, apenas começa com o pessoal, e aí tem um jargão próprio do jogo, né, que se eu não esclarecer aqui, talvez vocês não peguem, né, o que está rolando lá é bem o iniciozinho, é um pessoal jogando e apostando no jogo da pelota, e aí surge da conversa dos apostadores, surge a tal história do Bugio Moqueado, que é passado numa fazenda no interior do Brasil. Espero que vocês se divirtam, é bastante sombria a história. E vamos lá, Bugio Moqueado de Monteiro Lobato. Bugio Moqueado, Monteiro Lobato. 1. Ugarte. 2. Adriano. 5. Vilabona. Má colocação. Minha pulha é a 32. E já de saída o azar me põe na frente o Garte é furão. Na quiniela anterior foi quem me estragou o jogo. Querem ver que também me estraga esta? Mucho Adriano. Qual Adriano, qual nada? Não escorou o saque, lá está o Garte com um ponto já feito. Entra Genua agora? Ah, é outro ponto seguro para o Garte. Mas quem sabe se com uma torcida... Mucho Genua. Raio de azar. Genua malou no saque. Entra agora, meu Chior. Esse meu Chior às vezes faz o diabo. Bravos! Está aguentando? Isso! Rijo! Uma cortadinha agora. Buena! Outra agora. Oh, deu na lata. Incrível! Se o leitor desconhece o jogo da pelota em cancha pública, frontão da Boa Vista, por exemplo,
Nada pescará dessa gíria, que é na qual se entendem todos os aficionados que jogam em pules ou torcem. Eu jogava, e portanto falava e pensava assim. Mas, como vi meu jogo perdido, desinteressei-me do que se passava na cancha e pus-me a ouvir a conversa de dois sujeitos velhuscos sentados à minha esquerda. Coisa que você nem acredita, dizia um deles, mas é verdade pura. Fui testemunha, vi a mártir, branca que nem morta, diante do horrendo prato. Horrendo prato? Aproximei-me dos velhos um pouco mais e pus-me de ouvidos, alerta. Era longe a tal fazenda, continuou o homem, mas lá em Mato Grosso tudo é longe. 5 léguas é ali, com a ponta do dedo. Este troco miúdo de quilômetros que vocês usam por cá, em Mato Grosso não tem curso. E cada estirão... Mas fui ver o gado. Queria arredondar uma ponta para vender em Barretos, e quem me tinha os novilhos nas condições requeridas de idade e preço era esse coronel Teotônio, do Tremendal. Encontrei-o na mangueira, assistindo à domação de um potro. Zaino, ainda me lembro. E a palavra d'honra, não me recordo de ter esbarrado nunca tipo mais impressionante. Barbudo, olhinhos de cobra muito duros e vivos, testa enteotada de rugas, ar de carrasco. Pensei comigo, 10 mortes no mínimo, porque lá é assim, não há soldados rasos, todo mundo traz galões, e aquele ou muito me enganava ou tinha divisas de general. Lembrou-me logo o célebre Panfilo do Aio Verde, um de 12 galões que resistiu ao tenente Galinha, e graças a esse benemérito escumador de sertões, purga a esta hora no tacho de Pedro Botelho os crimes cometidos. Mas importava-me lá a fera, eu queria era gado, pertencesse a Belzebu ou a São Gabriel. Expus-lhe o negócio e partimos para o que ele chamava a invernada de fora. Lá escolhi o lote que me convinha, apartamo-lo e ficou tudo assentado. De volta do rodeio caía a tarde, e eu, almoçado às 8 da manhã e sem café de permeio até aquela hora, chiava numa das boas fomes da minha vida. Assim foi que, apesar da repulsão inspirada pelo urutu humano, não lhe rejeitei o jantar oferecido. Era um casarão sombrio, a casa da fazenda, de poucas janelas, mal iluminado, mal arejado, desagradável de aspectos e por isso mesmo tuante na perfeição com a cara e os modos do proprietário. Traste que se não parece com o dono é roubado, diz muito bem o povo. A sala de jantar semelhava uma alcova. Além de escura e abafada, recendia um cheiro esquisito, nauseante, que nunca mais me saiu do nariz. Cheiro assim de carne mofada. Sentamos-nos à mesa, eu e ele, sem que viva alma surgisse para fazer companhia. E como de dentro não viesse nenhum rumor, concluí que o urutu morava sozinho, solteiro ou viúvo. Interpelá-lo? Nem por sombras. A secura e a má cara do facínora não dava aso à mínima expansão de familiaridade. E eu, ou fosse real ou efeito do ambiente, pareceu-me ele ainda mais torvo em casa do que fora em pleno sol. Havia na mesa feijão, arroz e lombo, além de um misterioso prato coberto em que não se buliu. Mas a fome é boa cozinheira. Apesar de engulhado pelo bafio a mofo, pus de lado o nariz, achei tudo bom e entrei a comer por 2. Correram assim os minutos. Em dado momento, o urutu, tomando a faca, bateu no prato 3 pancadas misteriosas. Chama a cozinheira, calculei eu. Espera um bocado e, como não aparecesse ninguém, repetiu o apelo com certo frenesi. Atenderam-no desta vez. Abriu-se devagarinho uma porta e enquadrou-se nela um vulto branco de mulher. Sonâmbula? Tive essa impressão. Sem pingo de sangue no rosto, sem fulgor nos olhos vidrados, cadavérica, dir-se-ia vinda do túmulo naquele momento. Aproximou-se lenta, com passos de autômato, e sentou-se de cabeça baixa. Confesso que esfriei. A escuridão da alcova, o ar diabólico do urutu, aquela morta-viva morre morrendo a meu lado, tudo se conjugava para arrepiar minhas carnes num calafrio de pavor.
Em campo aberto, não sou medroso. Ao sol, em luta franca, onde vale a faca ou o 32. Mas escureceu, entrou em cena o mistério. Bambeio de pernas e tremo que nem geleia. Foi assim naquele dia. Mal se sentou a morta-viva, o marido, sorrindo, empurrou para o lado dela o prato misterioso e destampou-o amavelmente. Dentro havia um petisco preto que não pude identificar. Ao vê-lo, a mulher estremeceu, como horrorizada. "Sirva-se", disse o marido. Não sei porquê, mas aquele convite revelava uma tal crueza que me cortou o coração como navalha de gelo. Pressenti um horror de tragédia, dessas horrorosas tragédias familiares, vividas dentro de 4 paredes, sem que de fora ninguém nunca as suspeite. Desde daí nunca ponho os olhos em certos casarões sombrios sem que os imagine povoados de dramas horrendos. Falam-me de hienas. Conheço uma, o homem. Como a morta-viva permanecesse imóvel, o Urutu repetiu o convite em voz baixa, num tom cortante de ferocidade glacial. "Sirva-se, faça o favor." E fisgando ele mesmo a coisa nojenta, colocou-a gentilmente no prato da mulher. Novas tremuras agitaram a mártir. Seu rosto macilento contorceu-se em esgares e repuxos nervosos, como se o tocasse a corrente elétrica. Ergueu a cabeça, dilatou para mim as pupilas vítreas e ficou assim uns instantes, como à espera de um milagre impossível. E naqueles olhos de desvario li o mais pungente grito de socorro que jamais a aflição humana calou. O milagre não veio, infame que fui. E aquele lampejo de esperança, o derradeiro talvez que lhe brilhou nos olhos, apagou-se num lancinante cerrar de pálpebras. Os tiques nervosos diminuíram de frequência, cessaram. A cabeça descaiu-lhe de novo para o seio, e a morta-viva, revivida num momento, reentrou na morte lenta de seu marasmo sonambúlico. Enquanto isso, o Urutu espiava-nos de esguelha e ria-se por dentro, venenosamente. Que jantar! Verdadeira cerimônia fúnebre transcorrida num escuro cárcere da Inquisição. Nem sei como digeri aqueles feijões. A sala tinha 3 portas, uma abrindo para a cozinha, outra para a sala de espera, a terceira para a despensa. Com os olhos já afeitos à escuridão, eu divisava melhor as coisas. Enquanto aguardávamos o café, corri-os pelas paredes e pelos móveis, distraidamente. Depois, como a porta da despensa estivesse entreaberta, enfiei-os por ela adentro. Vi lá umas brancuras pelo chão, sacos de mantimento, e pendurada a um gancho, uma coisa preta que me intrigou. Manta de carne seca? Roupa velha? Estava eu de rugas na testa a decifrar a charada quando o Urutu, percebendo-o, silvou em tom cortante. "É curioso? O inferno está cheio de curiosos, moço." Vexadíssimo, mas sempre em guarda, achei de bom conselho engolir o insulto e calar-me. Calei-me. Além disso, o homem, depois de uma pausa, continuou entre manso e irônico. "Coisas da vida, moço. Aqui a patroa pela-se por um naco de bugi moqueado e ali dentro há um para abastecer esse pratinho. Já comeu bugio moqueado, moço?" "Nunca. Seria o mesmo que comer gente." "Pois não sabe o que perde", filosofou ele como um diabo, a piscar os olhinhos de cobra. Nesse ponto o jogo interrompeu minha história. Meu chior estava colocado e Gaspar, com 3 pontos, sacava para Ugarte. Houve luta, mas um camarote infeliz de Gaspar deu ponto a Ugarte. Pintou a pule 13, que eu não tinha. Jogo vai, jogo vem. Despintou a 13 e deu a 23. Pela 3ª vez Ugarte estragava-me o jogo. Quis insistir, mas não pude. A história estava no apogeu e, antes de perder de ganhar, a próxima quiniela do que perder um capítulo da tragédia. Fiquei no lugar, muito atento, a ouvir o velhote. Quando me vi na estrada, longe daquele antro, criei alma nova, fiz a cruz na porteira. Aqui, nunca mais, credo, e abri de galopada pela noite adentro. Passaram-se anos. Um dia, em 3 Corações, tomei a serviço um preto de nome Zé Esteves. Traquejado da vida, a sério,
Meses depois virava Esteves à minha mão direita. Para um rodeio, para curar uma bicheira, para uma comissão de confiança, não havia outro. Negro, quando acerta de ser bom, vale por 2 brancos. Esteves valia por 4. Mas não me bastava. O movimento crescia e ele sozinho não dava conta. Empenhado em descobrir um novo auxiliar que o valesse, perguntei-me uma vez: não teria você, por acaso, algum irmão de sua força? Tive, respondeu o preto. Tive o Leandro, mas o coitado não existe mais. De que morreu? De morte matada. Foi morto a rabo de tatu e comido. Comido? Repeti com assombro. É verdade, comido por uma mulher. A história complicava-se e eu, aparvalhado, esperei a decifração. Leandro, continuou ele, era um rapaz bem apessoado e bom para todo o serviço. Trabalhava no Tremedal, numa fazenda em Mato Grosso, do Coronel Teutônio? Isso, como sabe? Ah, esteve lá, pois de graças de estar vivo, que entrar na casa do Carrasco era fácil, mas sair... Deus me perdoe, mas aquilo foi a maior peste que o raio do diabo do Barzabu do canhoto botou no mundo. O Urutu, murmurei, recordando-me, isso mesmo. Pois o Leandro, não sei que intrigante malvado, inventou que ele, bom, perdão da palavra, andava com a patroa, uma senhora muito alva que parecia uma santa. O que houve, se houve alguma coisa, Deus sabe. Para mim, tudo foi feitiçaria da Luduína, aquela mulata amiga do coronel. Mas, inocente ou não, foi que o pobre do Leandro acabou no tronco, lanhado a chicote. Uma novena de martírio, lepte, lepte, e pimenta em cima. Morreu. E depois que morreu, foi moqueado. Pois então, moqueado, sim, como um bugio. E comido, dizem. Penduraram aquela carne na despensa, e todos os dias vinha à mesa um pedacinho para a patroa comer. Mudei-me de lugar, fui assistir ao fim da quiniela a 50 metros de distância, mas não pude acompanhar o jogo. Por mais que arregalasse os olhos, por mais que olhasse para a cancha, não via coisa nenhuma, e até hoje não sei se deu ou não deu a pule 13.